Oi, gente, graça e paz. Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, te louvamos, Pai amado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Senhor, obrigado, porque a sua misericórdia se renova todos os dias. E mais um dia, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de respirar, Senhor, de te buscar, de te louvar, Senhor, engrandecer o teu nome, Pai, porque esse é o sentido da vida, Pai amado. E estar em comunhão contigo, Pai, porque não há nada melhor do que estar em tua presença, Senhor. E que essa presença tua, Senhor, possa crescer cada vez mais em nossas vidas, Senhor, em nossos dias, Pai amado. Que possamos te buscar cada vez mais, Senhor. Que o Senhor possa ser prioridade em nossas vidas, Pai. Que logo ao acordarmos de manhã, Senhor, que a primeira coisa que façamos, Pai, é buscar a Tua presença, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar entendimento, sabedoria, compreensão nesse devocional que vamos fazer agora, Pai. E pedimos também, Senhor, que teu nome, Pai amado, teu evangelho, seja cada vez mais conhecido, Pai, através aqui da internet, Pai. Que teu nome seja... Que o Senhor alcance, Pai, pessoas para te adorarem em espírito e em verdade, Pai amado. Que mais e mais pessoas sejam alcançadas por ti para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos usar para levar o teu evangelho, Pai. E que possamos a cada dia ser mais e mais usado por ti, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente. O devocional de Spurgeon é referente a Salmos de número 22, versículo 1. Dessa vez vamos ler só o versículo, porque ontem nós lemos o Salmo 22 também. Então vamos ler só o versículo 1, tá? Que diz assim a palavra do Senhor: angústia e louvor. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? E uma comentário e referência desse versículo diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Referências: Mateus, capítulo 27, versículo 46, e Marcos, capítulo 15, versículo 34, e também Salmo 74, versículo 1. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Nós aqui contemplamos o Salvador na profundidade de suas dores. Nenhum outro lugar mostra tão bem os sofrimentos de Cristo como o Calvário. E em nenhum outro momento no Calvário é tão cheio de agonia do que aquele em que seu grito rasga o ar. Deus meu, por que me abandonaste? Neste momento,
a fraqueza física se uniu à aguda tortura mental da vergonha e da infâmia pelas quais ele tinha que passar, e para fazer seu sofrimento culminar com ênfase. Ele sofreu uma agonia espiritual que supera qualquer expressão, resultado da separação da presença de seu Pai. Isso foi a hora mais escura de seu horror. Foi então que ele desceu ao abismo do sofrimento. Nenhum homem pode conceber o total significado dessas palavras. Alguns de nós pensamos, às vezes, que podemos gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Há momentos em que a luz do sorriso de nosso Pai é eclipsada por nuvens e escuridão. Mas lembremos de que Deus nunca nos desampara de verdade. Conosco é apenas um aparente desamparo, mas no caso de Cristo foi real. Sofremos ao menor afastamento do amor de nosso Pai. Mas Deus virou o rosto de verdade para seu Filho. Quem poderia calcular quão profunda a agonia que isso lhe causou? Em nosso caso, o grito normalmente é determinado pela descrença. No caso dele, foi a expressão de um fato terrível. Pois Deus realmente havia virado as costas para ele por um momento. Ó alma pobre e aflita, que um dia viveu no brilho da face de Deus, mas agora está na escuridão. Lembre-se de que ele não a desamparou de verdade. Deus, em meio às nuvens, é tão Deus como nos momentos em que ele brilha à nossa frente. Em toda a sua fulgurante graça. Mas, como até a ideia de que ele nos tenha desamparado nos agoniza, que sofrimento não terá sido o do Salvador quando exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Gente. Aqui mostra um pouco do sofrimento do nosso Salvador. Se não fosse isso, nós estaríamos condenados até hoje. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 113. Louvor a Deus pela sua bondade. Uma introdução desse salmo diz assim: hino de louvor, referência, Salmo 3, 2 e 1. A Deus pelo seu poder, pela sua glória e pela sua bondade para com os pobres. Os salmos 113 a 118 são chamados de Alel egípcio. Alel quer dizer louvor. Egípcio, referência Salmo 114, versículo 1.
eram cantados por ocasião de algumas festas dos israelitas. Na Páscoa, referência Salmo 113 e 114, eram cantados antes da refeição. Depois da refeição, cantavam-se os salmos 115 a 118, Marcos capítulo 14, versículo 26, Salmo 136. E o Salmo 113 inicia assim: Aleluia! Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia! Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 113. Salmo 113, versículo 1. Aleluia! Referência Salmo 111, versículo 1. Louvem o seu nome. Referência Salmo 20, versículo 1. Salmo 113, versículo 5. Não há ninguém como o Senhor. Referência Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Tem o seu trono nas alturas. Acima de tudo, acima da terra e do céu. Referências, versículo 6 do Salmo 113. Jó, capítulo 22, versículo 12. Salmos de número 68, versículo 18. Salmo 148, versículo 1. E Lucas, capítulo 2, versículo 14. Salmo de número 113, versículo 9. A mulher que não tem filhos. Para os israelitas, era vergonhoso o fato de uma mulher não gerar filhos. Referências: Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 5. Gênesis, capítulo 30, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 5 a 7. E Lucas, capítulo 1, versículo 25. Aleluia! Referência, Salmo 111, versículo 1. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 113. Que Deus os abençoe.